Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da meditação na Palavra. Na meditação na Palavra, nós fazemos uma meditação em um tema específico, normalmente um tema de ética, um tema de comportamento humano, um tema discutido dentro das igrejas, um tema relativo à religião, relativo a algum tema que esteja sendo debatido na sociedade, e trazemos esse tema e debatemos, conversamos, abordamos à luz da palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à meditação na palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e o tema que trouxemos hoje para meditarmos na palavra de Deus, eu e você, é a respeito da origem da violência. Nós temos visto nos últimos dias, e isso já faz algum tempo, o crescimento vertiginoso da violência, não apenas em nosso país, mas no mundo inteiro. E muitas vezes nos questionamos de onde vem tanta violência, como se originou tamanha violência. Eu quero dizer para você que a violência, qualquer tipo de violência, psicológica, sexual, religiosa, racial, emocional, qualquer tipo de violência é um pecado. É um pecado contra seu irmão e é um pecado contra Deus. E por ser um pecado, significa que aquele que comete a violência se afastou de Deus. Porque o pecado traz o afastamento de Deus. Isso já nos esclarece o profeta Isaías. Se você está com a sua Bíblia aí perto de você, eu gostaria que você abrisse no Antigo Testamento, no livro de Isaías. Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 2, onde o profeta, inspirado por Deus, diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aqui, inclusive, o texto diz que o pecado nos separa a tal ponto do Senhor, que até as nossas orações não são ouvidas por Ele. Então, meu amigo e minha amiga, a violência que existe no mundo tem origem no pecado do ser humano. E esse pecado, como inclusive já temos visto nos vídeos do Momento da Palavra, esse pecado se originou com o primeiro casal da humanidade, o casal Adão e Eva. Então veja, o pecado, a primeira consequência que o pecado traz é o afastamento de Deus. Como disse aqui o profeta Isaías, fazem uma divisão entre nós, pecadores, e Deus. E essa divisão traz mais algumas consequências. Quando lemos o relato da criação, lá em Gênesis, e aí eu quero voltar com você até o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quando lemos no livro de Gênesis, no capítulo 3, e essa história é muito conhecida, que Eva é seduzida pela serpente, comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e depois deu ao seu marido Adão, e ele comeu também. Nós vemos que a partir deste momento há uma separação
do homem com relação a Deus. Veja, não é Deus que se separa do homem, mas o homem, em virtude do pecado, que se separa de Deus. Então, no capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 7, diz o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, a primeira coisa que ocorre com o pecado, depois da separação do homem, e aqui homem, ser humano, homem e mulher, com relação ao pecado, com relação a Deus, a primeira consequência do pecado, a separação do ser humano com relação a Deus, depois dessa consequência, a primeira é a vergonha, como aconteceu aqui com Adão e Eva, que a partir do momento que desobedeceram a Deus, que pecaram, sentiram vergonha de si mesmos. Vergonha de si mesmo. Tanto que buscaram se cobrir com folhas de figueira. Depois que sentiram vergonha, sentiram também outra coisa. Sentiram medo. O pecado também traz medo. O medo de ser descoberto, o medo de ser atingido pelas próprias consequências do pecado, o medo de alguém pecar também contra ele, contra aquele que pecou. Então veja, tudo isso são consequências, são atitudes, são ações decorrentes do pecado, e que elas existem ainda hoje. Então, no versículo 10, lemos que Adão responde para Deus: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, tem a vergonha, se escondeu, primeiro de si mesmo e depois de Deus, e tem o medo de ser descoberto. Por isso que, inclusive, a palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, porque normalmente quando pecamos, depois precisamos pecar de novo para justificar aquele primeiro, e depois o outro para justificar o segundo e o primeiro, e assim sucessivamente, até tomarmos gosto pelo pecado e pecarmos pelo simples prazer de pecar. E tenho medo. E depois do medo, surgiu a inimizade. E nesse caso de Adão e Eva, como só havia os dois, Adão e Eva, os dois indivíduos, surgiu a inimizade entre o homem e a mulher. Vemos isso, por exemplo, no versículo 12, que diz: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão justificando que a culpa do pecado tinha sido a mulher, e a mulher justificando no versículo 13 que na verdade a culpa tinha sido da serpente. Então começa a haver uma divergência entre si, e depois inclusive diz Deus no versículo 16, diz que o desejo da mulher será para teu marido e ele te dominará. E ele te dominará. Então começou a haver a briga de poder entre homem e mulher, que já é uma violência. Também começa a haver a deterioração da natureza. A natureza começa a se degenerar em virtude do pecado. Você também vê isso aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando Deus diz que a terra produzirá cardos e abrolhos, cardos e espinhos, que representam aqui todos os males que a terra passa a possuir. A violência, a intolerância, a indiferença, os ciúmes, a inimizade, a inveja, a doença, as pandemias. Tudo surge, a natureza começa a entrar em degeneração, a criação começa a entrar em degeneração,
em virtude do pecado. E ainda é assim na nossa vida. A nossa vida começa a entrar em degeneração em virtude do pecado. Por mais que lutemos, parece que não conseguimos alcançar nossos objetivos, e se os alcançamos, não temos paz. Porque a verdadeira paz só quem pode nos dar é Cristo, como Ele mesmo nos afirmou. Nós, se continuarmos a leitura dos primeiros capítulos do livro de Gênesis, veremos que os filhos de Adão e Eva, os primeiros filhos, Caim e Abel, Caim matou Abel, surge o assassinato, surge o fratricídio, o assassinato de um irmão por outro irmão. Mais para frente, dos descendentes de Caim, surge a poligamia em Lameque, surge a superabundância da violência também em Lameque, quando ele diz que a vingança nele será 70 vezes 7. Então, a violência e todas as consequências nefastas do pecado atingem a nós e atingem a toda a humanidade, porque permanecemos sendo pecadores e não queremos nos livrar do pecado. Porque, como diz a palavra de Deus, esse mundo jaz no maligno, e o maligno está neste mundo até o momento, tendo ações significativas nesse mundo, prejudicando muita gente, trazendo consequências diversas, instigando a violência, porque o mundo, ainda hoje, mesmo depois de mais de 2000 anos, ainda hoje, não aceitou Cristo Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador. Então, nós que estamos nesse mundo, ainda que sejamos seguidores de Cristo, nós conviveremos no mundo em que impera a violência. Mas não devemos desanimar, porque este mundo, esta violência, esta consequência do pecado terá solução. E a solução está lá em João. Eu peço para você que abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no Novo Testamento. No Evangelho de João, Novo Testamento. No capítulo 1, versículo 29, que relata o testemunho de João Batista, quando diz aos seus discípulos, aos que estavam presentes, os discípulos de João Batista, a respeito de Jesus, olhe o que ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu amigo e minha amiga, se o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus tira o desamor, o Cordeiro de Deus tira a violência, o Cordeiro de Deus tira o adultério, o Cordeiro de Deus tira a traição, o Cordeiro de Deus tira a pandemia, o Cordeiro de Deus tira a intolerância, o Cordeiro de Deus tira o desamor. O Cordeiro de Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, não é um caminho, uma verdade e uma vida, é o caminho, a
verdade, a vida, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele é a salvação do mundo. É Ele que pode nos guardar, nos proteger, nos abençoar e nos tirar em glória deste mundo de violência e de pecado. Ele é a solução em todos os sentidos. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Então, encerramos mais um vídeo da meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de curtir aqui embaixo. E se você quer receber um aviso toda vez que postarmos um novo vídeo a respeito da palavra de Deus aqui no canal de Preceito de Fé, então se inscreva no nosso canal, clique aí no botãozinho de se inscrever no canal e se inscreva em nosso canal e você receberá sempre um aviso toda vez que publicarmos um novo vídeo a respeito da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo fique com você. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, compartilhar o nosso canal e ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.